E aí, Clãzinho, essa semana deu um assalto lá em Criciúma, onde os assaltantes conseguiram, com um armamento pesado, cercar a polícia, impedir que a atuação policial em parar esses assaltos, no qual eles assaltaram vários bancos e, por sorte, mesmo mantendo a polícia sitiada, eles não conduziram nenhum tipo de massacre contra a população, simplesmente foram contra agências bancárias para realizar o roubo. Teve outras coisas que foram feitas em cima, sobre questões de... Parece que doaram parte desse dinheiro, que eles roubaram parte do espólio, né, e trataram os reféns de uma forma mais jocosa, mas isso não é importante para esse vídeo agora. Eu quero falar mais sobre o mito da segurança pública. Por que isso daí é interessante ser dito? O mito da segurança pública, ele se baseia em duas concepções erradas que a gente tem na questão da atuação do Estado e da população. A primeira concepção errada é que o Estado é o único capaz de prover segurança e justiça de forma efetiva. Isso daí é o primeiro mito, na verdade ele é o incapaz de prover esse tipo de serviço, pelo simples motivo que ele não tem uma alocação racional nos recursos. Isso eu explico mais depois. O segundo equívoco que leva a esse mito da segurança pública é que o cidadão não pode e nem deveria tentar fazer segurança pública de alguma forma. Isso é muito reforçado hoje, por exemplo, no direito brasileiro, pela proibição da autotutela, basicamente. O direito brasileiro é avesso à autotutela, o que dificulta que por exemplo, um cidadão armado possa defender a cidade. Como assim? Isso, nossa, isso daí é coisa de filme, isso não acontece. Aconteceu, um senhor com um revólver 38 conseguiu atirar na direção dos assaltantes e eles simplesmente não roubaram um banco por conta disso. E se vocês forem ver, por exemplo, como que é o cenário que o pessoal estava lá filmando e tudo mais, vários apartamentos têm uma visão muito boa de como acertar, por exemplo, um dos assaltantes. Isso não seria difícil de fazer, por exemplo, com um riflezinho 22. Eu atiro com rifle 22, eu consigo ser bem preciso a 100 metros. Eu só não sei dizer a 200 ou 300 porque eu normalmente não disparo nessa distância. Mas assim, ó, naquele cenário ali, daria muito bem para fazer esse tipo de coisa. Então não seria, digamos, uma cena de filme, a Batalha de Stalingrado num cenário urbano. Não, um cidadão com um rifle, nem que seja um 22, conseguiria fazer isso. Por que isso não acontece? Bem, primeiro porque a lei basicamente impede que o cidadão faça a justiça com as próprias mãos, faça a autotutela, né? Mesmo que ele veja que tem um cara, por exemplo, que está andando com uma bazuca nas costas para assaltar a desgraça de um banco, não pode, porque a segurança só deve ser provida pelo Estado, e isso causa esse tipo de problema. As pessoas que poderiam ter o maior interesse em prover segurança pública, uma segurança geral para a cidade, não podem, elas são impedidas. E quem deve fazer isso centraliza todos os recursos num lugar só, e quando essa camada de segurança é derrubada, o pessoal fica à mercê, né? Mas como eu disse, por sorte, nada de terrível, nenhuma tragédia realmente aconteceu em matérias de vidas humanas. Teve um tiroteio, o pessoal pegou e ficou ferido, teve policiais feridos, né? Teve áudio de vários policiais mandando, assim, desesperados que estavam levando tiro na estação, mas é uma questão que mostra a completa inépcia da segurança pública de fazer alguma coisa. Tanto que o plano da polícia foi basicamente: deixa que eles fazem o que querem e depois a gente persegue eles. Qual que é essa ideia? Basicamente, deixa todas as propriedades ali e as pessoas da cidade na mão dos bandidos, e quando os bandidos forem sair do espaço, a gente tenta pegar, né? O que mostra onde é que está, digamos assim, as prioridades. Não é proteger a população, o negócio mais era tentar pegar o dinheiro de volta. Se começasse a matar a população, a polícia não ia fazer porra nenhuma. Então, a gente vai de novo para o ponto. Por que o Estado não consegue prover esse tipo de serviço? O ponto que o Estado não consegue prover esse tipo de serviço é justamente porque os recursos que o Estado aloca sempre são de uma forma menos eficiente que o mercado alocaria. Isso é uma tendência inegável, porque o Estado ele funciona de uma forma que os apontamentos são políticos, enquanto o mercado, todas as decisões são racionais dentro de um frame econômico. Qual que é essa mudança e por que ela é importante? Toda a ideia que não funciona, ela não vai para frente. O pessoal não consegue sustentar essa ideia. Então ela acaba quebrando. E qualquer ideia que tem uma substituta melhor acaba sendo substituída. Essas são as tendências. E o ponto geral do Estado é que isso não ocorre, a não ser que tenha algum político que tenha uma ideia para reformar as coisas. E normalmente as reformas, elas necessitam respeitar o jogo político. Então tu não vai fazer uma reforma, por exemplo, de descentralizar completamente o exército e permitir milícias e retirar um monte de coisa. Isso vai mexer no interesse de muitos agentes públicos. Então esses agentes públicos vão militar contra isso.
Então, por mais que tu poderia melhorar a questão de segurança, os próprios agentes que eram, digamos assim, para prover segurança vão se colocar contra uma melhora no serviço, porque isso afeta eles particularmente. Isso acontece dentro da política e tudo mais. Outro problema é que, como essa alocação não é econômica, e sim uma alocação política dos recursos, né, para fins políticos, não há como prover, porque se vocês forem ver a lei do retorno do Mises, qualquer questão que fosse colocar mais dinheiro em cima desse serviço de segurança, acabaria gerando um ralo, porque o retorno seria cada vez menor, o retorno começa a ser decrescente. Então, qual que é o grande problema ligado ao Estado provendo segurança? O primeiro é que o Estado, para prover segurança, ele tem que se tornar um monopólio de prover segurança, isso permite ele melhor taxar as pessoas, né? Porque as pessoas não vão conseguir se proteger do Estado. E, ao mesmo tempo, ele também tem um outro problema, que ele não consegue prover isso. Então ele tem que sacrificar a população em nome de conseguir fazer alguma coisa, porque ele não tem os recursos e não tem como alocar os recursos para proteger todo mundo. Então a população não é preocupação do Estado nesse caso. Isso é mais do que evidente. Esse caso aí de Criciúma demonstra isso. O caso que aconteceu alguns anos atrás no Espírito Santo demonstra. Eu acho que também teve uma treta lá no governo de Minas Gerais, que o Zama teve que aumentar o salário da polícia porque eles estavam basicamente ameaçando não prover segurança, né? Teria um cenário parecido nisso. Isso só demonstra isso, como o Estado é incapaz e como seus agentes, de maneira geral, não têm incentivos para fazer isso. Não quer dizer que tipo, o policial não queira, muitas vezes, atuar como policial. O ponto é que esse cara vai ser uma exceção. O cara que realmente está se alinhando com a função e realmente tendo aquela ideia que ele tem essa missão de prover segurança, esse cara, no final, ele é uma minoria. Porque o incentivo vai tudo contra ele. E o que também é importante ser dito nessa questão? Né? O Estado ele não tem esse interesse que a população se arme e se defenda, justamente porque isso pode acabar se voltando contra ele. Aqui no Brasil já teve esse caso, por isso que a gente teve regulação sobre calibre de armas. Apesar de ter Maria do Rosário e outros esquerdistas chorando, ai, porque Bolsonaro liberou o calibre maior e as pessoas chegaram lá e começaram a usar armas tipo bazuca e .50. Cara, tu não pode ter bazuca e .50 aqui. Os calibres que liberaram foi 7,62, 5,56, uns calibres mais intermediários, mas nenhum calibre antimaterial. Então não faz sentido esse ponto. O ponto mesmo é que a população pode muito bem prover a própria segurança, porque isso daí o crime não é uma coisa que regride o processo civilizatório, ele só tem que ser fatorado em questão de investimento de defesa. Já o Estado ele regride o processo civilizatório porque é muito difícil defender contra o Estado. E como ele consegue basicamente tomar a tua propriedade, te taxar, fazer todo esse tipo de coisa, a população não tem incentivos para tentar se defender, ela tem incentivos para gastar o que ela tem antes que o Estado tome. Então isso é um problema, porque o Estado, ao existir, basicamente ele diminui a possibilidade de defesa, porque ele aumenta a preferência temporal das pessoas, dificultando a poupança, e segundo, que ele também impossibilita e aumenta os custos de fazer essa defesa. Então são dois problemas que começam a juntar, claro, não são somente esses, tem muitos outros, mas isso demonstra que o Estado é a pior coisa que pode acontecer para a segurança pública. E segurança pública, eu não estou dizendo segurança estatal gratuita de qualidade. Eu estou falando simplesmente de um público, algo que não seja a defesa própria ou contratar algo para me defender, ou a minha casa, ou o meu prédio. E sim, digamos, uma defesa que envolva uma cidade. Como é que tu vai defender, por exemplo, as ruas, ou coisa do gênero? Isso aí seria muito melhor provido pelo mercado. O Estado é incapaz de prover segurança pública, uma segurança para um grupo que não tenha talvez um interesse direto, né? Essa questão pode ser muito bem feita por seguradoras, por agências privadas e tudo mais. E tu vê essa diferença grande. Aqui no Brasil é enorme, justamente pelo fato que a autotutela é uma coisa que é mal vista no direito. Vocês podem ver que tem muito advogado libertário que acha que a autotutela é errado, né? Claro, não estou dizendo que você deve sair por aí metendo bala nos bandidos pela rua, porque isso aí seria loucura. Tu vai basicamente arranjar problema para ti. Mas o ponto é, se julgado pela lei natural, não tem problema tu fazer autotutela, desde que tu faça direito, né? E, se considerado todos os argumentos econômicos, não faz sentido o Estado prover justiça. Então, por esse vídeo é isso. Eu até posso talvez tratar sobre mais fatos sobre isso daí no futuro. E talvez, se o pessoal quiser, eu possa até fazer um vídeo disparando um rifle 22 só para provar meu ponto que dá para acertar uma silhueta humana a, sei lá, 200 metros, eu acertaria sem problema. Eu acerto o prato do tamanho da minha cabeça a 100 metros sem problema, uma silhueta, um torso seria mais fácil ainda.
né? Então, por esse vídeo é isso. Até mais.